Constelação na prática. Nessa constelação, eu vou trazer para você um caso de crises no casamento, no qual resultou um filho fora do casamento. Então, o que que acontece? Ela é casada há muitos anos e nas crises que ela teve com esse marido, acabou que ele se relacionou com uma outra pessoa e essa pessoa ficou grávida do marido dela. E aí, o que que acontece? Toda essa dinâmica ainda tá um segredo, só ele e ela sabe, e eles têm dois filhos juntos, e ela começou a perceber já que isso tem afetado os filhos, porque o que que acontece? Mesmo que esses filhos conscientemente não saibam o que está de fato acontecendo com o pai e com a mãe, eles sentem. A nossa alma sempre sabe de tudo. No fim das contas, a gente sempre tem aquela sensação, aquela intuição de que algo está fora do lugar. Então, é muito comum as crianças, principalmente, elas terem sintomas, desenvolverem alguma dificuldade por conta das questões mal resolvidas dos pais, porque os filhos, eles denunciam a dinâmica dos pais. Então, o que que a gente foi entender? A partir desse tema de crises no casamento, no qual resultou um filho fora do casamento, e que está sendo uma dinâmica muito difícil para ela lidar, no qual ela sabe que ela quer lutar por esse casamento, e ela diz que o marido também quer reconstruir aquilo que eles tiveram juntos. A única coisa que a gente pode entrar aqui de fato é sobre as questões sistêmicas vindo dela. Se o marido buscou alguém fora do casamento, significa que ela está indisponível para essa relação, assim como o marido. Geralmente a gente tem uma percepção, a gente aprende que quem trai é a pessoa que é a vilã da história, mas a vítima também tem a sua parcela, porque afinal de contas, quando um casal se separa, quando há o terceiro envolvido dentro dessa relação, é porque ambos não estão disponíveis um para o outro, ambos não estão conectados ou há desequilíbrio de troca. Então, aqui nessa constelação mostrou a violação de duas leis sistêmicas, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Então, eu vou posicionar aqui da forma como ela colocou as pessoas da família dela no campo para você entender. Então, o primeiro ponto, o marido dela e os dois filhos aqui. Ela posicionou a mãe aqui e ela posicionou a bonequinha dela ao lado do pai. Isso daqui já me denuncia muita coisa. Se ela está ao lado do pai, ela está ocupando o lugar da mãe. Isso significa que há violação de ordem. Se ela ocupa o lugar da mãe, é porque inconscientemente ela está casada com o pai. Então, dessa forma, é como se ela desenvolvesse uma postura sempre de ser mãe. E aí é quando ela me reforça isso. Ela falou assim: Ah, eu fui mãe dos meus irmãos, eu sempre cuidei deles. é, eu acabei sendo mãe do meu marido. Então, quando a mulher, ela, ou o homem também, né, sai da família de origem do tamanho errado, eles vão para o relacionamento amoroso do tamanho errado. Então, se aqui ela tá como mãe, violou a ordem, ela se colocou como grande, dentro da relação amorosa, ela vai nesse mesmo padrão, sendo mãe do marido. E essa dinâmica é muito disfuncional para a relação de casal, porque o casal precisa ter o mesmo tamanho para que o equilíbrio de troca possa ser estabelecido. Quando ela vira mãe, é isso aqui que acontece na relação de casal. Ela está maior do que ele, e é por isso que existe um terceiro para denunciar que ambos não estão disponíveis um para o outro. Então, aqui ela já denuncia a indisponibilidade afetiva dela para essa família no qual ela construiu. Ela não está presente, ela ainda está emaranhada com a família de origem, em especial ocupando o lugar da mãe dela. E aí ela me trouxe algo que confirmava isso também. Ela falava assim: eu fico muito desconfortável porque a minha mãe quer ser a mãe dos meus filhos. Olha só.
o que ela posiciona aqui. Aí eu falei assim: sua mãe faz isso justamente porque você não se posiciona como mãe dos seus filhos, você está ocupando o lugar dela, você está lá pertinho do seu pai. A partir do momento em que você devolver esse lugar para sua mãe, você vai ser a mãe dos seus filhos. E é assim que você abre espaço para se reconectar de novo com seu marido e com essa família atual, no qual você construiu. Então, aqui a gente trouxe à tona a dinâmica dela. É claro que esse marido também tem as questões sistêmicas dele, que muito provavelmente ele também está emaranhado com a família de origem, mas o que a gente pode fazer na constelação é sempre resolver aquilo que está ao nosso alcance. Então, eu fiz movimentos sistêmicos com ela para que ela pudesse devolver o lugar da mãe dela e se posicionar novamente como mãe dos filhos e disponível para esse marido. E dessa forma, ela vai se posicionar na vida dela de um lugar completamente diferente, parando de ser mãe desse marido, devolvendo os irmãos para a mãe dela e para o pai dela, porque essa não era a função dela. A função dela é ser irmã dos irmãos, filha dos pais e mulher do seu marido.